Participar da ceia de nosso Senhor e Salvador Jesus, mais uma vez. Isso aí, irmãos, é algo muito bom, grandioso para nossas vidas. É um mandamento de Jesus, né, irmãos? Então, quando nós temos oportunidade de cumprir, temos que ser agradecidos. Em nome de Jesus. Abrindo nossas Bíblias em João, irmãos, Evangelho de João, capítulo 5. Aqui, se nós lêssemos a partir do versículo 1, irmãos, vai estar mostrando aqui Jesus curando um homem, né, irmãos? Ele estava enfermo há 38 anos, tinha um tanque aqui de Betesda, onde os homens se juntavam ali, homens e mulheres, lógico, né, irmãos, se juntavam ali, e todos que estavam enfermos, de tempo em tempo um anjo chegava ali, agitava as águas, e quem descesse ali no tanque e mergulhasse ali, saía livre de qualquer enfermidade, irmãos. E esse homem estava ali, e Jesus deparou com ele, e aí curou ele, né, irmãos, da enfermidade que ele tinha, um paralítico. E aí depois aqui no versículo 14, irmãos, aí as autoridades ali, né, irmãos, perguntaram para ele quem tinha curado ele não sabia, né? Jesus não tinha saído já, não ficou muito tempo ali. Ele não sabia quem que tinha curado ele. Por quê, irmãos? Porque Jesus curou ele e mandou ele carregar a cama num dia de sábado, né, irmãos? E esse homem foi cobrado por isso. Por que você carregou a cama? Você não podia fazer isso. Não, quem mandou carregar a cama foi quem me curou. Ele me curou e mandou carregar. Quem foi que te curou? E ele não sabia. Aqui no versículo 14, diz assim, ó. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe, eis que já está são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. Então quando Jesus disse para ele, irmãos, não peques mais, para que não suceda coisa pior. Irmãos, a mesma coisa, Jesus ele falou para a mulher adúltera também, vai e não peques mais. Nós sabemos muito bem, irmãos, que o pecado, ele gera morte. No Antigo Testamento, o pecado, ele tirava até a própria vida da pessoa. Por quê, irmãos? Quando o pecado, ele gera morte, é morte espiritual, né, irmãos? No Antigo Testamento, as pessoas pecavam e muitas vezes elas morriam mesmo. Dependendo do pecado que ela cometia, ela já morria ali, já matavam ela ali mesmo. E outra coisa, irmãos, esse homem aqui, ele estava confiando no anjo, que ia chegar ali, ele não sabia quando, ia agitar a água e ele ia ser curado. Só que ele tinha um problema, se a gente lesse tudo, que eu não vou ler para não ficar muito extenso, mas os irmãos já conhecem a história. Não tinha homem nenhum que descesse ele lá, irmãos. Quando os homens tentavam descer ele no tanque, alguém descia antes que ele e era curado. Quando Jesus depara com ele ali, irmãos, ele não depara somente, né? Esse homem não depara somente com Jesus para curar ele da enfermidade dele. Ele depara com Jesus, que tem autoridade e poder, irmãos, para libertar ele de tudo. Ele depara com Jesus, que tem autoridade para dar vida eterna a ele. Salvação eterna. E, na verdade, ali a única preocupação dele, irmãos, era a enfermidade que ele tinha, e está no templo, junto com o povo judeu ali, junto com os fariseus, junto com esse povo que rejeitou Jesus, que não queria saber de Jesus. Quando Jesus fala para ele, vai e não peques mais, para que te não suceda mal pior, ou alguma coisa pior, o que ele deveria ter feito, irmãos? Ele devia ter permanecido com Jesus e querer saber, né, irmãos, mais a fundo sobre isso. Né? Mas não, ele larga Jesus ali, vai para o templo ali e já fala para eles, ó, quem me curou foi Jesus, viu? Quiser acertar, acerta com ele lá. Acerta com ele, eu não tenho culpa nenhuma. Eu não carreguei a cama porque eu quis, não. Foi bem isso que ele fez. Então a preocupação desse homem, irmãos, era a cura física e estar ali no templo à vontade. Porque até então ele não estava. Até então ele não estava. Porque quando se fala em enfermidade, irmãos, principalmente o paralítico, o coxo, o cego, o surdo, naquela época, quem tinha esses problemas era maldito. Quem tinha esses problemas, irmãos, é porque era amaldiçoado pelo Senhor lá do Antigo Testamento. Porque lá em Deuteronômio 28 vem falando de tudo isso. Que iria acompanhar os homens, aqueles que não obedecessem completamente a lei, os estatutos e ordenanças que ali estavam. Então, para o homem paralítico entrar no templo, sem chance, irmãos. Quando a pessoa estava paralítica, a primeira coisa, é pecador. Não cumpre a lei. Não é abençoado por Deus, é amaldiçoado de Deus, então não serve. E aí Jesus dá uma libertação para ele, irmãos, ou melhor, uma oportunidade de libertação que ele não enxergou. Ele não enxergou e ele não quis saber. E isso acontece até hoje, irmãos. Quando se fala em Jesus, não se fala em Jesus, Filho de Deus. É Jesus Deus. Ele é Senhor. Ele tem um nome que é sobre todo nome, irmãos. Sobre todo nome. E Jesus, ele coloca a igreja como o seu corpo. É o corpo de Cristo. E ele é o cabeça dessa igreja. E a igreja, ela tem a plenitude do poder de Deus, irmãos. Imagina que, comparando com as coisas terrenas, imagine um homem trilionário, aí ele chega num lugar
e ele estabelece ali a empresa dele naquele lugar, e toda a fortuna dele, ele deposita naquela empresa. Está aqui toda a minha fortuna. E coloca pessoas ali, naquela empresa, para trabalhar, para progredir. É bem isso que Jesus fez. Ele deixou a totalidade do poder dele derramado sobre a igreja, irmãos. E igreja somos nós. Nós somos membros do corpo dele, fazemos parte da igreja de Cristo. Então, imagine o poder que está derramado sobre nossas vidas. É o mesmo poder, irmãos, que Jesus quis derramar sobre a vida desse homem. E esse homem, ele recebeu simplesmente a cura física ali e foi para junto dos fariseus. E largou Jesus, não quis saber de Jesus. E hoje, irmãos, conosco, deve ser muito diferente o nosso entendimento em relação a Jesus. Jesus é muito além daquilo que se prega, daquilo que se fala, daquilo que se entende. E nós não podemos nos influenciar, né, irmãos, por falso entendimento. Quando se fala em igreja, irmãos, as pessoas têm igreja como nada. As pessoas têm igreja como algo insignificante. As pessoas têm igreja como um lugar que você vai e cumpre um protocolo ali. E não é assim, irmãos. Igreja é muito mais que isso. É como se fala em igreja, é você ver Jesus ali, em cada irmão, Jesus ali. Então é o lugar onde você presta culto a Jesus. É o lugar onde estamos, irmãos, estamos seguros. A igreja é a única segurança que o cristão tem, é a única segurança. O cristão, ele não deve buscar segurança em mais nada, irmãos. A segurança do cristão está na igreja, que é o corpo de Cristo, que é a família de Cristo. É a segurança que o cristão tem. Não tem outra, irmãos. Não tem outra forma. Então, Jesus, ele é tudo, né, irmãos? É tudo em nós. Versículo 16, ó. Por essa causa, os judeus perseguiram Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia essas coisas no sábado. Então imagina que o próprio Deus se fez carne, irmãos. Jesus, ele veio ao mundo e ele veio contrariando o que a lei dizia. Porque a lei dizia que no sábado não deveria ser feito nada. E ele vem e ele fala para o homem, ó, levanta, toma sua cama e anda. Ele não podia fazer isso segundo a lei, mas ele fez por quê? Ele tinha autoridade para isso, irmãos, e ele fez. Então, imagine se o pai de Jesus fosse o Senhor do Antigo Testamento, e Jesus dizendo que ele veio fazer a vontade do Pai, se ele iria contrariar uma ordem do Pai. Jamais. Então aqui ele contraria a lei. Se nós fôssemos mais à frente, vai estar ali a cura de um cego. E quando ele cura o cego, ele não somente cura o cego, mas ele faz um lodo e coloca no olho do cego. E segundo a lei, ele não poderia fazer um lodo e colocar nos olhos do cego. Porque no sábado não se pode fazer nada, irmãos. Segundo a lei, nada. Então no sábado não se pode fazer nada. Sábado é o dia do descanso. Não pode fazer um lodo e colocar no olho de ninguém. E quanto mais ir lá no tanque se lavar, está tudo errado isso aí. Então Jesus errou? Jamais. Ele fez o que tinha que ser feito. Mas a lei não permitia isso. Ele foi contra. Ele venceu, irmãos. Ele venceu. E hoje? Essa mesma autoridade que Jesus teve, irmãos, nós temos essa autoridade. A autoridade para lutar contra os demônios. A autoridade para lutar contra o pecado. A autoridade para lutar contra principados, potestades, hostes espirituais da maldade. E nós decidimos, irmãos. Nós temos o poder de decidir o que nós queremos para nossas vidas. Nós temos o poder de decidir se nós queremos ter alegria em Jesus ou se nós queremos algo a mais. Eu decido por ter alegria em Jesus. Então eu vou olhar para as coisas que são de Jesus, aquilo que Ele tem me dado gratuitamente, mas sabendo que foi pago um alto preço. Ele me dá de graça, mas Ele pagou. Então Ele não recebeu de graça. Ele foi lá, Ele cumpriu, Ele pagou o preço e me dá gratuitamente. Eu não tenho como pagar, Ele me dá. Então eu tenho esse poder de decidir, eu quero me alegrar com as coisas de Jesus. E muitos já decidem por se alegrar com coisas materiais, coisas vãs, coisas passageiras, irmãos. Eu tenho o poder de decidir, eu tenho o poder de escolher se eu quero me entristecer com coisas vãs ou se eu vou me apegar a Jesus e vou lutar contra essas coisas. E vou vencer, irmãos. Porque se nós decidirmos por seguir após Jesus, a receita é clara. Negue-se a si mesmo. Tome sua cruz e siga-me. E se nós decidirmos por isso, irmãos, não tem demônio, não tem principado, potestade, não tem hostes espirituais da maldade, não tem príncipe desse século que vai nos impedir de seguir adiante, de confessar Jesus, de ter alegria em Cristo, de ter alegria com o povo de Deus. As lutas são grandes. Hoje nós estamos participando da ceia. Irmãos, estamos anunciando a morte de Jesus até que Ele venha. Então, isso é uma autoridade, irmãos. Aqui está o sangue de Cristo, o corpo de Cristo, e nós vamos participar disso daí.
E, irmãos, não tem o que possa nos impedir de anunciar a morte de Jesus. E nós sabemos muito bem que a morte de Jesus não é ele pendurado na cruz. É muito além disso daí. A morte de Jesus, ela resultou em vida para nós. A morte de Jesus, ela resultou em justificação. Hoje nós somos justificados. Imagine homens e mulheres no mundo perverso, caído, rodeado de tudo que não presta. E o cristão, ele segue adiante, justificado. Não tem acusação contra ele. Ele é livre para seguir após Jesus. Ele é livre para lutar contra o pecado. E não tem quem possa dizer, você não é digno de salvação. Você não é digno de servir Jesus. Você não é digno de seguir após ele. Não tem como isso daí. Se a pessoa decidir por seguir após Jesus, irmãos, o Espírito Santo é derramado sobre a vida dela, a graça é derramada sobre a vida dela, ela tem uma família espiritual por ela, então ela vai seguir adiante livremente. Vai enfrentar tribulações, lutas, dificuldades, vai enfrentar as enfermidades. Irmãos, e a minha oração, primeiramente, não é para que os irmãos sejam curados das enfermidades, mas é para que os irmãos vençam as enfermidades, porque nós temos que vencê-las, irmãos. Nós temos que vencer as enfermidades. E se Jesus, ele quiser nos curar, glória a Jesus, agradecemos. Somos gratos, agradecidos, porque é muito bom ser livre das enfermidades. Mas melhor ainda é vencer as enfermidades. Porque sem Jesus não se vence a enfermidade, irmãos. A enfermidade, ela vai consumindo a pessoa, mas ela não consome só o físico. A enfermidade, ela consome a mente, ela consome tudo, irmãos. A pessoa, ela se abala emocionalmente, ela se abala de tudo que é forma, e ela se acaba por conta de uma enfermidade. A enfermidade tem um poder sobre a pessoa. Assim também a morte. Assim também a morte. Morreu uma pessoa, e o que tem a ver a morte dessa pessoa com a minha saúde? Não tem nada. Se a pessoa morreu com câncer, o que tem a ver com o meu corpo isso daí, irmãos? E por que o meu corpo se abala? Porque outra pessoa morreu. É porque nós temos sentimentos, temos muitas coisas envolvidas com o nosso corpo. Então a morte de uma pessoa pode nos abalar. E nós temos que vencer essas coisas. São coisas que o cristão, ele tem autoridade, irmãos, para vencer. Mas ele tem que determinar na vida dele, eu vou vencer. Eu vou lutar, eu vou vencer. E não tem quem vai me barrar. Então, por exemplo, o maligno, ele fala em todo o tempo, irmãos. O maligno, ele fala. Mas vai falar comigo? Vai falar com os irmãos? Cabe a cada um de nós decidir. Eu vou ouvir a voz do inimigo ou eu não vou ouvir a voz do inimigo. Eu estou disposto a ouvir a voz de Jesus somente e nada mais. Pronto, acabou, irmãos. Pronto, acabou. Os homens, quando Jesus veio, os homens tinham um Senhor, tinha uma lei, tinha uma doutrina e eles seguiam. Jesus veio, o que eles fizeram? Taparam os ouvidos para Jesus. Não ouviram Jesus. Tinha até profecia a respeito disso. E por que nós, como cristãos, filhos de Deus, não podemos tapar os ouvidos para a voz do maligno? Nós devemos fazer. Por quê? Porque nós já temos um Senhor. Nós servimos a Jesus e podemos seguir adiante livremente, ouvindo somente a sua voz. Versículo 19, ó. Mas Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade vos digo, que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se eu não ouvir fazer o Pai. Porque tudo quanto ele faz, o Filho faz de que forma, irmãos? Igualmente. Então tudo que o Filho faz, irmãos, é porque o Pai determinou. Tudo que o Pai faz, o Filho faz da mesma forma. Então se Jesus, ele determinou que o homem trabalhasse no sábado, é porque o pai dele também determinaria, irmãos. Determinaria. Se ele curou o homem no sábado, é porque o pai dele também curaria. Versículo 20, ó. Porque o pai ama ao filho e mostra-lhe tudo o que faz. E ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Pois assim como o pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o filho vivifica aqueles que quer. Irmãos, o que tem a ver vivificação com o que Jesus fez com esse homem, irmãos? Nada. Jesus foi lá e curou ele fisicamente. Fisicamente, curou ele. Mas, Jesus tinha algo muito melhor para dar a ele, que era a vivificação. Aquele homem precisava ser vivificado. Aquele homem precisava ser vivificado pela palavra. Precisava, irmãos, receber Jesus. Não quis. Versículo 22, ó. E também o pai a ninguém julga, mas deu ao filho todo o juízo, para que todos honrem o filho como honram o pai. Quem não honra o filho, não honra o pai que o enviou. Na verdade, vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem, o que vai acontecer, irmãos? Viverão. Então, irmãos, todos nós estávamos mortos em ofensas e pecados.
Então, o morto, ele precisa receber vida. Ele precisa ser vivificado. Para isso, o que ele precisa, irmãos? Ouvir a voz de Jesus. E a voz de Jesus é o Novo Testamento, é a palavra da verdade. Então, quando se ouve a voz de Jesus, então se tem vida, é vivificado, irmãos. Aqui diz, versículo 26, porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora, lá na frente, né, irmãos, em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para onde, irmãos? Ressurreição da vida. E os que fizeram o mal para a ressurreição da onde? Da condenação. Então, irmãos, quando Jesus vier, né, vai chegar o dia em que os que estiverem no sepulcro vai ouvir a voz dele. E os que fizeram o bem, quem são esses que fizeram o bem, irmãos? Aqueles que seguiram após Jesus. Aqueles que negaram-se a si mesmo. Aqueles que tomaram a sua cruz e seguiram após Jesus. Aqueles que mortificaram a sua carne. Aqueles que decidiram por ter alegria com os irmãos, decidiram por ter alegria com a igreja de Cristo, decidiram ter alegria com as coisas do alto, aqueles que decidiram por enfrentar as lutas, tribulações, dificuldades, aqueles que decidiram por perdoar, aqueles que decidiram por ser misericordiosos, aqueles que decidiram por ser imitador de Jesus, aqueles que decidiram alargar, abandonar as coisas dessa vida por amor ao Evangelho, porque não tem como ter as duas coisas em primeiro plano, ou você tem uma ou você tem outra. Então nós podemos ter as coisas dessa vida, mas não pode ser em primeiro lugar. Quando as coisas dessa vida estão em primeiro lugar, as coisas de Jesus vai estar em segundo plano. E não pode ser assim. E aí sim, esses daí, irmãos, que decidiram por todas essas coisas, são os que fizeram bem. E vão para a ressurreição da vida. E vão passar a eternidade, irmãos, eternidade na luz, eternidade com Jesus. Mas aqueles que fizeram o mal, ressurreição da morte, vão ressuscitar para ir para o lago de fogo, irmãos. Como foi pregado ontem, né, irmãos? Lá no Santa Rita. Então, imagine, irmãos, que quem são esses que fizeram o mal? Esses que fizeram o mal são aqueles que decidiram por andar segundo as próprias vontades, segundo os próprios desejos, aqueles que embora tenham sido bons pais, bons filhos, bons esposos, bons profissionais, bons pais de família, aqueles que eram pessoas honestas, segundo o padrão do mundo, aqueles que eram legais com as pessoas, aqueles que faziam, muitas vezes, irmãos, ajudavam as pessoas, faziam obras de caridade. Esses não seguiram após Jesus, são os que fizeram o mal. E é isso que nós temos que ter em mente, não podemos nos enganar, irmãos. Então, quando nós participamos da ceia, nós anunciamos a morte de Jesus. E anunciar a morte de Jesus, irmãos, é anunciar tudo que a morte dele representa. É o que ele estava vencendo lá na cruz, o que ele venceu lá na cruz. Naquela época, quantos homens bons não tinha que estavam ali contra Jesus? Por quê? Porque Jesus trouxe uma outra doutrina, Jesus trouxe uma outra palavra. Jesus anunciou um Pai como Senhor que não tinha nada a ver com a lei que eles tinham. Homens que, segundo as regras deles ali, o sistema que eles viviam, eram homens honestos, eram homens que Jesus mesmo disse várias vezes que eles faziam obras de caridade. Esses homens, eles oravam em todo o tempo, esses homens, eles falavam de Deus, esses homens, irmãos, eles faziam muitas coisas que, para quem olhasse, fala, não, são homens de Deus, são mulheres sujeitas aos maridos, são mulheres de Deus, mas rejeitaram Jesus. Não tomaram posse da morte de Jesus, não tomaram posse do que Jesus veio fazer, irmãos. Então são homens que abriram mão disso daí por conta da doutrina que eles tinham, a religião que eles seguiam. Hoje é do mesmo jeito, é a mesma coisa. Se passaram 2000 anos e as coisas continuam do mesmo jeito. As pessoas, elas seguem suas vidas, são pessoas, segundo o padrão do mundo, são honestas, pessoas batalhadoras, pessoas que cuidam dos seus, mas que, por não servir a Jesus, por não tomar posse da vida eterna, não tomar posse daquilo que é eterno, irmãos, coisas boas que são eternas, não vão herdar o reino dos céus. E aí diz aqui, versículo 30, eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Há outro que testifica de mim, e sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho de homens, mas digo isso para que vos salveis. Ele era a candeia que ardia e alumiava, e vós quisestes alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz.
Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço testificam de mim, de que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer. E a sua palavra não permanece em vós, porque aquele que ele enviou, não credes vós. Quer dizer, vocês não creem em mim. Ele me enviou para trazer a palavra dele, para trazer a vontade dele, a imagem dele, a doutrina dele. Vocês não querem, vocês não me recebem. E por não me receber, vocês preferem se alegrar com coisas que são passageiras, que vão passar. Tem que aparecer um homem aqui, no seu próprio nome, para vocês darem ouvido. Mas eu, como trago o nome do Pai, vocês não dão ouvido. Porque Jesus, ele trouxe o nome do Pai, não é, irmãos? Trouxe o nome do Pai. Então, que coisa. Versículo 39, ó. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não recebo glória dos homens, mas bem vos conheço, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Como podeis vós crer, recebendo honra uns dos outros, e não buscando a honra que vem só de Deus? Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Então, irmãos, a lei acusa, né, irmãos? Quando se fala em Moisés, se fala da lei. Então Jesus, ele não veio para acusar ninguém. Jesus não veio para condenar ninguém. Ele veio para salvar. Mas ele deixa bem claro que tinha um que acusava os homens para com o Pai. A lei. Irmãos, quando Jesus, ele morre e ressuscita, quando ele põe em ordem o céu, o diabo é lançado na terra. Ele era o acusador, que acusava os irmãos de dia e de noite. Ele foi lançado na terra. Hoje ele está na terra, irmãos, e ele faz a festa na vida de muitos, e usa de tudo aquilo que a lei condenava as pessoas. E as enfermidades, irmãos, é algo que a pessoa ela toma posse da enfermidade muitas vezes para condenação. E na verdade, irmãos, hoje para aquele que tem entendimento, a enfermidade ela não pode ser uma condenação. A enfermidade hoje, para aquele que tem entendimento, ela deve ser somente um obstáculo. Um obstáculo. É algo que vai dificultar a minha vida, mas ela não é algo que vai me derrotar. Ela não é algo que vai acabar com a minha alegria, não é algo que vai acabar, irmãos, com a minha vontade de servir a Deus. Por quê? Porque eu tenho condições de vencer ela. Vencer a enfermidade. Então nós não podemos ser abalados, abalados com as coisas, irmãos, as coisas desta vida. Porque esse mundo tem um príncipe. Esse mundo tem um príncipe, é o Deus desse século, e o Deus desse século, ele cega o entendimento de quem, irmãos? Dos incrédulos, aqueles que não creem em quem? Aqueles que não creem em Jesus. Então quando a incredulidade ela começa a influenciar a pessoa, irmãos, a incredulidade ela começa a tomar conta da pessoa, automaticamente a cegueira espiritual toma conta do ser humano. E aí, irmãos, como é que faz? Como que faz aí? Versículo 46, ó. Porque se vós cresces em Moisés, creríeis em mim, porque de mim escreveu ele. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis na minha palavra? Por quê, irmãos? Porque o Antigo Testamento tinha várias profecias lá que profetizavam de Jesus. Então Jesus ele estava manifesto ali. A graça, o amor, a salvação, a libertação, estava ali. Manifesto em várias profecias. E os homens não deram ouvido para essas profecias. Os homens se apegaram a tudo que dizia lá, menos as profecias, aquilo que profetizava de Jesus. Então ninguém creu em Jesus nem pelo que estava escrito lá. Quando Jesus se manifesta, se eles não creram naquilo que estava escrito acerca de Jesus, como que eles iam crer em Jesus? De forma nenhuma. Porque se eles tivessem crido no que estava escrito acerca de Jesus, eles estariam esperando Jesus. E quando Jesus chegasse, eles iam dizer, olha, tudo que estava profetizado apareceu, está aqui. Hoje nós temos acesso a tudo aquilo. Mas não foi o que aconteceu, não é, irmãos? Não foi o que aconteceu. Então os homens, eles sempre andaram, irmãos, sempre andaram por vista. Sempre andaram. O ser humano, ele anda por vista. O ser humano, ele não anda por fé. O ser humano, por natureza, ele não anda com entendimento, irmãos. Não anda. Ele se apega naquilo que ele enxerga com os olhos carnais. Aquilo que ele enxerga, ele se apega. Aquilo que ele não enxerga, ele não se apega. Jesus, ele vem prometendo, garantindo, irmãos, garantindo libertação. Libertação. Isso é garantia. A garantia é libertação, é salvação. Está garantido isso daí. Mas é algo que nós não enxergamos. Nós entendemos que existe. Nós entendemos que ele garantiu, e se ele garantiu, está tudo certo. Se nós não andarmos por fé, não vamos ter alegria, irmãos. Não vamos. Outras coisas
Já os nossos olhos, eles enxergam. Por exemplo, vamos supor, num culto qualquer aqui, está tendo um culto, e aí chega alguém paralítico. Aí qualquer um dos irmãos faz uma oração, e aquele paralítico, ele se levanta, e ele sai andando. São coisas que os irmãos vão enxergar, vão ver. Não, eu vi a cura. Isso pode trazer uma alegria para os irmãos, uma alegria tão grande, irmãos, mas tão grande, que aquele que tem um problema de saúde, pode pensar assim, se curou ele, pode curar a mim também. Aí a alegria toma conta da igreja, por conta de algo visível. Mas eu pergunto para os irmãos, o que Jesus tem garantido para nós não é muito mais precioso que a cura de um paralítico, irmãos? A salvação eterna. Quando se fala salvação eterna, pense numa salvação que é para sempre. Para sempre. É muito melhor. Quando se fala em libertação. A libertação é garantida, irmãos. É garantida. A cura não é garantida. A cura não é. Porque a palavra não garante que todos vão ser curados. Não. Mas a libertação, todos aqueles que seguirem após Jesus, todos aqueles que se entregarem ao Evangelho, vão ser libertos pela palavra. Isso é garantia. Mas muitas vezes, porque nossos olhos não enxergam, nós não temos alegria nisso. Isso não traz alegria. E deveria trazer só pela fé. Pelo entendimento que nós temos. Não, eu sei que isso é garantido. Se Jesus garantiu, se a palavra garantiu, ela tá, eu posso tomar posse dela. Eu vou alcançar a libertação. Irmãos, não há nada melhor que a libertação. Quem tem libertação, irmãos, quem tem libertação segue adiante. Nós somos alistados para a guerra. E essa guerra, irmãos, deve ser legítima. Nós devemos lutar com armas espirituais. Naturalmente, cada um de nós temos armas carnais. Cada um de nós. Cada um tem as suas armas carnais. E essas armas carnais, elas devem ser deixadas de lado. Devem ser abolidas de nossas vidas para adquirirmos as espirituais. E aí, irmãos, isso é uma luta. Se nós nos alegrarmos com as coisas de Deus, aquilo que Ele nos garantiu, irmãos, nós vamos ter armas espirituais para guerrear, para lutar, para vencer. Se nós ficarmos presos às coisas visíveis, estamos perdidos. Estamos perdidos junto com o mundo, né? E não vai adiantar nada nós anunciarmos a morte de Jesus se nós não tomarmos posse da salvação, da justificação que Ele nos deu, irmãos. Então a justificação, ela é muito importante para cada um de nós. Efésios capítulo 1, versículo 15. Vamos começar aqui do capítulo 1 para ficar completo aqui. Diz assim, irmãos, que o apóstolo Paulo dizendo: pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e a vossa caridade para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o Espírito do que, irmãos? Sabedoria e revelação. Irmãos, essa revelação aqui é para eu revelar a vida dos irmãos, é isso, irmãos? Não é isso, né, irmãos? Quando se fala em revelação, segundo o Novo Testamento, é revelação da palavra. É a palavra ser revelada no meu entendimento, irmãos. É eu entender a palavra. E o que eu entendo, eu levo adiante. O que os irmãos entendem, os irmãos levam adiante. E isso é muito importante, irmãos. É muito importante nós dividirmos aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós entendemos. Não podemos acharmos que o Espírito Santo, ele fala somente com aqueles que estão à frente da obra, irmãos. Então, os irmãos leem, os irmãos buscam, os irmãos oram. Os irmãos recebem revelações. E essas revelações devem ser divididas com os santos. A revelação não é só para mim. A revelação é para que a igreja seja edificada. Então, se um irmão ou uma irmã teve uma revelação, essa revelação deve ser dividida com todos. Nós temos um grupo lá, né, irmãos, da igreja, do WhatsApp. Aquele grupo lá, irmãos, é para tudo isso. Então, teve uma revelação, coloca um versículo ali, né? Coloca ali o que entendeu daquilo, né, irmãos? Diz aqui, ó, versículo 17, né, ó, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança. Aonde, irmãos? Nos santos. Então vejam que, irmãos, é com os santos. É com os santos. Como antes nós estávamos com o mundo, hoje tudo é com os santos. Então, versículo 18, ó, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento. Então o nosso entendimento tem olhos também, olhos espirituais. Versículo 19, ó, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, que cremos segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só nesse século, como também no vindouro. Olha para isso, irmãos. Então nós servimos um Deus que Ele está acima de tudo.
Ele está acima de todo principado, potestade. O nome dele é sobre todo nome. Não tem nome maior que o dele, nem nesse tempo, nem em qualquer tempo que possa existir, irmãos. Nunca vai haver outro nome maior do que o nome Jesus. Versículo 22. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça de quem, irmãos? Da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Plenitude é totalidade, irmãos, é tudo. Então imagine o poder que está sobre a igreja, o poder que está sobre os irmãos. É um poder muito grande. Mas uma coisa, irmãos, uma coisa é ter o poder, outra coisa é usar o poder. Uma coisa é ter o poder, outra coisa é usar o poder. E nós temos que a cada dia buscarmos por usar esse poder, por tomar posse, irmãos, desse poder. E temos que tomar posse desse poder. Temos que lutarmos a cada dia. Cada dia. Capítulo 2, versículo 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Quer dizer, todos nós, irmãos, estávamos mortos em ofensas e pecados. Jesus nos vivificou. Versículo 2, em que no outro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito, que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos. De que forma que nós andávamos, irmãos? Nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então imagina que, irmãos, não importa quem a pessoa seja no mundo, não importa o tanto de caridade que ela faça, não importa o tanto de obras que ela tenha, não importa quem ela seja, se ela andar segundo as próprias vontades, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, não tem nada a ver com Jesus. Porque para seguir após Jesus, o mandamento dele é claro, negue-se a si mesmo. Negue as próprias vontades, negue a vontade da carne, negue a vontade dos pensamentos. E se a pessoa não negar isso daí, sem chance. O que eu digo, né, irmãos? O que eu digo é que o céu ele não foi feito para os bons. O céu, irmãos, ele foi feito para o cristão, é para o convertido. Então a pessoa tem que ser convertida para ela ir para o céu. Se ela não for convertida, ela não vai para o céu. Não importa quem seja, não importa quem ela seja nesse mundo. E nós hoje, irmãos, nós temos oportunidade de ser essas pessoas que têm condições de ir para o céu. Essas pessoas que têm condições de lutar, de levar a verdade adiante, irmãos. Levar a verdade adiante não é simples. Levar a verdade adiante é muito difícil. Por quê, irmãos? Porque quando nós levamos a verdade, nós padecemos como Jesus padeceu. Nós arrumamos muito problema. É muita confusão, irmãos, por confessar o nome de Jesus. Porque as pessoas têm em mente o seguinte: como que eu confesso Jesus? É quando alguém aponta um fuzil na minha testa e fala, nega Jesus, nega Jesus. E eu falo, não, eu sou filho dele, eu sou servo dele, eu sirvo a Jesus. Isso é confessar Jesus. Isso é não negar Jesus. Não, irmãos, não é só isso. Não é só isso. É quando nós praticamos obras que não tem nada a ver com Jesus, nós estamos negando a Jesus. Quando nós deixamos de expor a nossa fé por interesses próprios, é negar Jesus. Então, existem muitas formas de negar e de confessar Jesus. E muitas vezes a pessoa ela passa uma vida inteira negando a Jesus. E ela diz, não, eu não nego. Se alguém apontar uma arma na minha cabeça, eu confesso Jesus e eu morro, mas eu morro confessando Jesus. É o que Pedro fez. É o que Pedro fez. Não, eu vou contigo até a morte. Eu não te abandono, mestre, eu não te abandono. E a primeira dificuldade que ele enfrentou ali, irmãos, o medo de morrer, o medo de ir junto com Jesus ali para a cruz, ele negou Jesus 3 vezes. Então, é isso que nós temos que estar atento todos os dias. Muitas vezes nas mínimas coisas, se nós não tomarmos cuidado, nós passamos a negar Jesus e justificamos a nossa carne, irmãos. Ah, mas eu fiz isso por causa disso, daquilo outro. Ah, eu deixei de falar porque por causa disso, daquilo outro. Porque a palavra diz que eu tenho que fazer assim, porque a palavra diz, e começa a se justificar naquilo, irmãos, que não tem justificativa. Não tem. Então, junto com um cristão, vai haver problema, irmãos. Onde tiver um cristão verdadeiro, vai ter um problema. Não tem como não ter um problema. Não tem como, irmãos. Ah, a família é unida, minha família sempre foi unida, a gente sempre se envolveu, a gente sempre... Tá, eu me converti. Acabou, vai ter alguma coisa ali, irmãos. Quando eu me juntar com eles, vai dar ruim, vai dar errado, irmãos, não vai dar certo. Não tem como dar certo. Foi unida comigo até eu me converter. Quando eu me converti, aí o negócio já começou, né, a dar errado. Assim é com cada um dos irmãos. Assim é. Ah, no meu trabalho eu sempre fui envolvido com meus colegas de trabalho e é uma bênção, e a gente fazia as coisas juntas, a gente saía do trabalho e a gente ia
saía, ia para um lugar, ia para outro, tá, até se converter. Depois que o cristão, a cristã, depois que a pessoa se torna cristão, aí, irmão, já não é mais a mesma coisa. Aí aquele ambiente vai ser um ambiente de trabalho mesmo, né, irmãos? Acabou aquela farra, acabou aquela coisa, aquele envolvimento vai acabar. Das duas uma, ou os colegas de trabalho vai respeitar a sua fé, ou então você vai ser queimado ali, vai dar problema. Então, é assim. Felizmente, irmãos, felizmente é assim, né? Não tem condições. Versículo 4, mas Deus que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Irmãos, existe a ressurreição do último dia, o que foi pregado ontem, e também existe essa ressurreição quando nós nos convertemos, irmãos. Quando nós nos convertemos, o velho homem é sepultado ali no batismo, não é, irmãos? E ressuscita um novo homem, uma nova mulher. E aí, irmãos, isso é muito importante nós entender isso daí. Porque nós já fomos ressuscitados para quê, irmãos? Para poder seguir após Jesus. Porque nós não podíamos seguir após Jesus a velha criatura. A velha criatura não tinha condições. Porque a velha criatura, irmãos, ela é movida por sentimentos. A velha criatura, ela é movida por paixões. A velha criatura é movida por vícios. A velha criatura, ela é movida por muitas coisas. Surge uma nova criatura. A nova criatura gerada por uma palavra que é celestial. Uma palavra que é espiritual. Uma palavra que é vida. Essa nova criatura, irmãos, quando o homem ressuscita, essa nova criatura, essa palavra vai gerando, vai aperfeiçoando, vai renovando, vai purificando. E aí vem aquele ponto que eu disse no começo. A nossa decisão qual é, irmãos? A nossa decisão é a mortificação? A nossa decisão é renúncia? A palavra renúncia, ela está embutida na minha mente, no meu coração? Porque a renúncia é constante. O cristão, ele cresce renunciando. O cristão, ele vive morrendo. O cristão, ele ganha perdendo. Eu estou disposto a isso? Estou. Glória a Jesus. Eu vou seguir adiante, nada vai me impedir, irmãos. Eu sirvo um Deus que é sobre todos, não tem ninguém maior que Ele, não tem poder maior que Ele. Ele tem um nome que é sobre todo nome. Quando eu ajoelho e eu oro a Deus, eu estou orando a Jesus. E Jesus, irmãos, Ele está pronto para nos ajudar, para nos socorrer. No tempo oportuno, no tempo dEle, e com certeza Ele vai nos abençoar. E não tem quem possa impedir, irmãos. Versículo 6, né, ó. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar no século vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo. Porque pela graça sois salvos. Por meio do que, irmãos? Da fé. E isso não vem de vós. É um dom de quem, irmãos? De Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus. Para o que, irmãos? Para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Como que nós andávamos antes? Nós andávamos antes fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Hoje nós andamos de que forma? Andamos nas boas obras. Aquilo que Jesus nos ensina. Vamos tropeçar, vamos tomar uns escorregão, mas temos que estar disposto a se levantarmos. Temos que estar disposto a se levantar e seguir adiante. Temos que estar disposto a ouvir a voz de Jesus e não ouvir a voz do estranho. Nós temos um bom pastor, um grande sumo sacerdote, nós temos um bispo para nossa alma, irmãos, nós temos tudo que diz respeito à vida e piedade por Jesus. Aqui um pouco mais à frente, aqui ó, no capítulo 4, de Efésios mesmo, versículo 1, irmãos. Aqui é a unidade da fé, né, irmãos? Então, pela graça somos salvos, irmãos, por meio da fé. Isso não vem de nós, é um dom de Deus. É um presente que Ele nos dá, irmãos. A fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra de Deus. Jesus é o autor e consumador da fé. A fé começa por Jesus e termina em Jesus, irmãos. Vem por Ele e nós vamos ter que entregar essa fé naquele dia. Por quê, irmãos? Porque quando Ele vier, se Ele encontrar fé em mim, estou salvo. Se Ele encontrar fé nos irmãos, são salvos. Mas se Ele não encontrar fé, sem chance. A palavra nos diz, e quando o Filho do Homem vier, porventura, achará fé na terra? Por quê? Porque os dias são maus, irmãos. Os dias são maus. A corrupção é grande nesse mundo. E conduz homens e mulheres à perdição. Capítulo 4, versículo 1 diz assim, ó. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fosseis chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros. De que forma, irmãos? Em amor. Irmãos, isso aqui é uma decisão. É uma decisão. Isso aqui não é algo que vai ser gerado em nós
para nós cumprirmos isso e pronto, acabou, irmãos. Eu tenho que decidir por isso. E com certeza, o Espírito Santo vai trabalhar na minha vida para que isso venha se concretizar. Porque eu não tenho força para ser assim, para cumprir isso daqui. Mas se eu decidir por fazer dessa forma, Jesus assina embaixo, irmãos. Ele assina embaixo. Versículo 2. A forma como que eu tenho que andar, com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Aí versículo 4. Há um só corpo, um só Espírito, como também fossem chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos e em todos. Irmãos, quando fala isso, um só de cada uma dessas coisas, está se referindo às coisas eternas, à salvação, à libertação, vida eterna, irmãos. Então, para a vida eterna, só tem um Espírito, só tem uma palavra, só tem um Senhor que vai me conduzir a isso, que vai me proporcionar isso. Nós sabemos que há muitas palavras no mundo, sabemos que há muitos senhores, sabemos que há muitos deuses, muitos, mas que salva, que liberta, que dá vida eterna, que socorre, que conduz, que cuida, que consola. Irmãos, é só um Senhor. É aquele que deu a vida na cruz, aquele que derramou o seu sangue. Aí diz aqui, versículo 5, né? Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora isto, ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Então, irmãos, ele desceu num poço? Não foi, né, irmãos? Não foi. Então é o que também foi pregado ontem. Ele desceu às partes mais baixas até, ele pregou aos espíritos em prisão. Ele levou salvação a todos aqueles homens, irmãos, que não tiveram salvação segundo o Antigo Testamento, segundo o Senhor da lei, o Senhor da guerra. Não tiveram salvação por ele. E Jesus foi levar a salvação, desceu às partes mais baixas. Versículo 11, E ele mesmo deu a uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa. De quem, irmãos? De Cristo. É o que o cooperador Denis e eu, a gente sempre fala nisso, né, irmãos? A nossa busca é pela perfeição, irmãos. A nossa busca é para ser perfeito. Por quê? Porque nós não somos. E eu tenho certeza que eu não vou ser. Mas a minha busca é para isso. Por quê? Quando nós buscamos a perfeição, nós somos aperfeiçoados. Agora, quando nós não nos interessamos em ser perfeitos, também não me interessa em ser aperfeiçoado. Tá bom assim. Eu não posso ser melhor que isso. Vou ficar do jeito que eu tô. Então eu recebi um dom, eu vou ficar com esse dom, eu não quero mais dom. Eu recebi essa graça sobre a minha vida, essa graça tá bom, não quero mais graça. E assim vai, irmãos. Nós levamos a vida. E não pode ser assim. Então nós temos que pensar primeiramente na igreja, irmãos. O dom que eu recebo não é para meu benefício. O dom que eu recebo é para benefício dos irmãos. É para benefício do corpo de Cristo. Imagine, irmãos, que nós queremos enxergar Jesus. Jesus é o cabeça do corpo. É o cabeça da igreja. Irmãos, eu não consigo enxergar o cabeça. Eu não consigo. Mas eu consigo enxergar o corpo. Não é, irmãos? Eu consigo enxergar o corpo. Então eu estou vendo os irmãos, é a mesma coisa que eu ver Jesus. Então nós temos que ter essa ideia, irmãos. Nós temos que ter esse entendimento. Então nós não podemos enxergar os irmãos como simples pessoas. Os irmãos não são simples pessoas. A igreja de Cristo não é um prédio. Não é isso. A igreja de Cristo é todo local, todo ambiente onde nós estamos reunidos, prestando culto a Jesus. Ali está a igreja de Cristo, os irmãos. Onde os irmãos estiverem reunidos, é a igreja que está ali. Então não importa se é aqui, se é na outra esquina, se é no outro bairro, onde quer que seja. A igreja de Cristo vai estar lá, estarei lá com alegria. É assim que nós temos que entender, irmãos. Nós temos que enxergar os irmãos não somente como pessoas, mas enxergar os irmãos como o corpo de Cristo, membro do corpo de Cristo. É ter a mesma consideração. Eu considerar o membro do corpo como se eu estivesse considerando Jesus. Eu respeitar e tomar posse do dom que ele me deu, não para meu benefício. Não é para meu benefício, porque ele não me traz benefício, irmãos. Para minha carne, não. Mas o dom que eu recebo beneficia a igreja. É para a edificação do corpo de Cristo. Do corpo, né, irmãos? E aí diz aqui, irmão, pode preparar já. Versículo 12, né,
querendo aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos, inconstantes, levados em roda, por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, crescemos em tudo, naquele que é o cabeça. Quem é, irmãos? Cristo. Então nós temos que crescer em Cristo, irmãos. Crescer em Cristo. Irmãos, crescer em Cristo é crescer junto com os irmãos. Junto com os irmãos. Imagina que cada um dos irmãos tem um dom. Cada um dos irmãos tem uma graça derramada. E isso deve ser usado em benefício da igreja, irmãos. Então, o dom que eu recebo, o que é entregue em minhas mãos para trabalhar, está me trazendo tribulação. Eu estou passando por tribulação por conta disso que eu recebi. É lógico que vamos passar. O apóstolo Paulo recebeu uma missão. E ele recebeu tribulação por isso. Mas ele sabia que os irmãos eram beneficiados pelo dom que ele tinha. Pelos dons que ele tinha. Assim também deve ser cada um de nós. Estou padecendo pelo meu ministério? Estou padecendo. A minha carne se agrada? Nunca vai se agradar. Mas o corpo de Cristo está sendo beneficiado. Pronto, acabou, irmãos. Glória a Jesus. Sigo adiante com alegria. Sigo adiante com alegria. Ah, recebi uma revelação. Passa para os irmãos. Comentem com os irmãos. Se alegre com os irmãos com a revelação que recebeu. Se a revelação não for do Espírito, também não fique triste. Se o cooperador, se o pastor ou se um outro irmão chega e fala assim, ó, essa revelação que você recebeu é do diabo. Não tem nada a ver com a palavra. Também tem isso, não é, irmãos? Mas nós temos que aprender, irmãos, a lidar com a rejeição e saber a lidar principalmente com o elogio, irmãos. Porque o elogio, ele é mais perigoso que a rejeição. Ponham isso em mente, irmãos. Tenham isso em mente. O elogio, ele tem a capacidade superior à rejeição, de mandar a pessoa para o buraco. Então nós temos que saber lidar com todas essas coisas. Amém, irmãos? Deus abençoe grandemente. Vamos participar.